convidar o Vitor Azevedo, que tem 24 anos e é empresário no ramo de seguros, pai e pacifista. Ele vai falar para a gente sobre paz e saúde mental. Vitor, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Olá. É, Obrigado, Marcela. Obrigado, Ana. É, eu sou o Victor Azevedo, sou corretor de seguros, como a Marcela disse, com foco em saúde empresarial. Eu sou pai, sou pacifista, sou membro da ONG Pais Sem Fronteiras já há 2 anos e frequento e assisto os conteúdos desde os meus 18 anos. Hoje o tema da minha palestra é sobre paz e saúde mental. Estar em contato com a paz me ajudou muito a crescer de uma forma saudável, né? Buscando sempre a paz e a harmonia. E qual que é a diferença aí do Victor pacifista para o Victor não pacifista? O que mudou na minha vida com essa busca, né, desse caminho de paz e harmonia? Eu tive uma adolescência muito conturbada aí na questão mental. Não sabia muito o que eu queria, não sabia o que eu queria ser, qual caminho que eu ia seguir. E quando eu passei a acompanhar os conteúdos da ONG, eu fui aprendendo várias maneiras de conseguir respirar e enxergar o mundo além desses problemas, né? Eu aprendi que existem ferramentas e exercícios que podem me ajudar a encarar esses desafios que são normais da vida de qualquer ser humano, na verdade, né? E eu posso enxergar esses desafios de uma forma pacífica e passar por cima deles, né? Então, nessa caminhada de autopacificação, o maior benefício para a minha vida foi na minha saúde mental, né? Durante meu amadurecimento, eu tive alguns problemas e consegui superar através disso. E quando eu parei para escolher o tema dessa palestra, a primeira coisa que me veio foi falar sobre os benefícios da paz para a saúde mental das pessoas e dos jovens, né, também. O que mais me motiva em relação a esse tema é o benefício que ele pode trazer para o nosso futuro, né? Então, a autopacificação pode trazer para a nossa geração uma vida mais tranquila, uma vida mais leve. A gente pode evitar aí os problemas do dia a dia, não evitar, mas lidar com eles de uma forma mais saudável, né? Evitar doenças como depressão e ansiedade, que são doenças que assombram aí a nossa geração. E eu sempre gostei de ter provas, né? Eu sempre fui muito assim de ver para crer. Então, mesmo sabendo que ser pacifista faz bem para mim, eu, para produzir essa palestra, eu fui atrás de como comprovar isso, né? Eu trabalho com saúde, meu papel como profissional, às vezes, é recomendar boas práticas aos meus clientes. Eles me pedem opinião, me pedem para conversar sobre a saúde deles, né? Então, junto com isso, eu fui procurar algum estudo científico, algo que é dito por médicos, né? E relaciona a autopacificação e a prática desses exercícios com a saúde mental, né? Então, eu encontrei algumas pesquisas que comprovam alguns artigos, né? O primeiro artigo é, o título é Programas de Meditação para Estresse Psicológico e Bem-Estar. Esse artigo foi realizado pelo Departamento de Medicina da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos. Nesse estudo, eles fizeram 47 testes com 3.515 participantes de programas de meditação para a redução dos efeitos do estresse e promoção do bem-estar. Nesse estudo, foram levadas em consideração alguns exercícios mentais, como psicoeducação, que é a terapia cognitiva comportamental, que já é aplicada hoje por psicólogos e psiquiatras, né, já é um método validado, né? Exercícios de relaxamento, que no caso é a meditação ativa, por exemplo, são corridas, yoga e alongamentos e etc, né? Escaneamento corporal, que é o mindfulness, né? E imaginação guiada, que aí são as meditações guiadas, que são gravações ou são mensuradas por algum especialista, entre outros métodos, tá? Todos os pacientes dessa amostra fizeram testes psicológicos e físicos antes e depois de iniciarem aí os exercícios. E essa pesquisa concluiu que, durante 8 semanas de prática diária,
os pacientes tiveram boas evidências de melhora em sintomas de ansiedade, depressão e até dores crônicas. E essa análise, então, ela indica que os programas de meditação podem reduzir as dimensões negativas do estresse psicológico do dia a dia. Em específico, os programas de meditação Mindfulness mostraram melhorias na ansiedade, meditação, dor, com evidências moderadas e melhorias no estresse, na angústia, no que diz respeito à saúde mental e qualidade de vida aí desses pacientes. E quando comparado com alguns métodos que já são utilizados e também faziam parte dos estudos, no caso da terapia cognitivo-comportamental, esse estudo se saiu tão bem quanto, né? Então, assim, os cientistas que fizeram esse estudo apontaram que os protocolos do Mindfulness não necessariamente são mais eficazes que outros tratamentos, né? Mas que com mais estudos, essa prática ela pode ser incluída como mais uma ferramenta aliada nos tratamentos de melhoria à saúde, tanto física quanto mental. Então, agora eu vou falar um pouquinho desse primeiro exercício aí, que foi apontado no estudo como benéfico para a saúde mental, o Mindfulness. Mindfulness é uma palavra que pode ser traduzida como atenção plena, né? Não tem uma tradução certa do inglês para o português, mas basicamente a atenção plena. É um exercício mental que visa deixar de lado os problemas e as preocupações com o passado e futuro e te guia a encontrar um estado de consciência onde você se encontra 100% focado no momento presente. Na prática, quando a gente está realizando o exercício, a gente é guiado a observar o que acontece no nosso corpo no presente momento, sem se prender a julgamentos, apenas observando o que está acontecendo aqui e agora. No longo prazo, o benefício dessa prática é ter mais consciência e lucidez para tomar decisões e encarar a vida de uma forma mais lúcida. Inclusive, eu encontrei outro estudo científico relacionado mais diretamente ao mindfulness. O título desse estudo é Intervenções baseadas em mindfulness para pessoas diagnosticadas com um episódio atual de transtorno de ansiedade ou depressão. Esse estudo foi realizado pela Escola de Psicologia da Universidade de Sussex, no Reino Unido. Então, em resumo, as intervenções baseadas em mindfulness podem reduzir o risco de recaída depressiva para pessoas que já têm o histórico de depressão recorrente e que atualmente estão bem. O resultado desse segundo estudo é que a prática recorrente mindfulness trouxe para os pacientes uma redução das recaídas nos casos de ansiedade e depressão. E foi recomendado que essa prática seja válida para intervenções nessa população. Então, foi recomendado após o estudo que as pessoas continuassem praticando o mindfulness. Então, basicamente, aqui a gente tem dois estudos que medem e recomendam a prática de mindfulness, tanto para pessoas saudáveis quanto para pessoas que estão se recuperando de algum problema psicológico. E eu gostaria de explicar também um pouco sobre como funciona na prática. Muita gente deve estar ouvindo aí pela primeira vez sobre mindfulness e é legal falar como você começa a praticar, né? A base do mindfulness, como qualquer meditação, é você sentar e respirar, né? Então, é recomendado aí que você consiga ir para um lugar tranquilo, sentar, manter seu corpo ereto, prestar atenção, a princípio, na sua respiração, respirar fundo. E para quem faz pela primeira vez, também é legal colocar uma gravação, né, onde vai te guiar a fazer esse exercício. Geralmente, a gente vai começar ali, durante o exercício, a gente fecha o olho, começa a respirar, começa a prestar atenção nos nossos pés, por exemplo. Reparar qual que é a temperatura do chão, como é que eu estou calçado, quantos dedos eu tenho, qual que é a posição dos meus pés e assim por diante, né? Você vai fazendo isso com as mãos, a cabeça, com a boca, com os ouvidos. E é bem legal, durante essa meditação, você conseguir exercitar os sentidos mesmo, sem fugir do tema proposto pela meditação, que é a atenção plena. Prestar atenção nos sentidos, prestar atenção se você está sentindo calor,
como você está respirando, sem fugir da atenção é, ao seu corpo, ao momento presente. Então, basicamente, é um exercício onde você evita viajar, começar a viajar. Então, óbvio, no meio do exercício, a sua mente ela vai te pegar peça e te levar para outros lugares. Mas a prática do mindfulness vai te ajudar justamente a ter essa rápida percepção de que você está viajando. Inclusive, um termo utilizado pelos psicólogos é a aterrissagem. Porque quando você inicia o exercício, você aterrissa no seu corpo. Você esquece um pouquinho das dores, dos problemas, do passado, do futuro, e foca aqui no momento presente. Você aprende a ter um pouco mais de foco. Por isso que essa prática ela funciona para quem tem ansiedade, para quem tem depressão. Quando você aprende a bloquear essa viagem que quase sempre te leva para um lugar ruim, né? A gente foca a princípio nos nossos pés, né? Nas nossas mãos, no nosso corpo e no que está acontecendo aqui. Mas com o tempo você aprende a controlar sua mente, a prestar atenção em coisas mais produtivas, né? Prestar atenção no trabalho, no estudo, coisas que fazem bem para, de fato, para nossa mente. Então, aqui, o princípio do estudo é o mindfulness e prestar atenção no que está acontecendo no aqui e no agora. Outro método citado nessa primeira pesquisa é a meditação guiada. Meditação guiada é um processo pelo qual um ou mais participantes meditam em resposta à orientação fornecida por um praticante ou por algum vídeo, por algum som, por algum texto, né? Então, as meditações guiadas são legais porque elas podem te levar a resolver diversos temas que estão atrapalhando o seu dia a dia. Se você escolher bem quem vai ministrar essa meditação para você, escolher um tema que de fato vai fazer diferença, provavelmente você vai ter bons resultados. Eu mesmo já pratiquei muita meditação guiada e vou dar uns exemplos de alguns temas, né? Existe meditação guiada para dormir, existe meditação guiada para perdoar e ser perdoado. Existe meditação guiada para ficar mais alegre, lembrar de coisas boas, meditação para atrair positividade, existe meditação para você ter foco no trabalho ou nos estudos. Então, são meditações guiadas, né, que te ajudam a encarar aí os problemas que você tem no dia a dia. As meditações mais profundas, assim, eu citei alguns exemplos de problemas genéricos, né? Mas todo mundo tem alguns traumas mais profundas. E tem alguns terapeutas e também psicólogos que é, dão essas meditações de uma forma mais intimista, mais focada em resolver os seus problemas. Na terapia holística, por exemplo, que é uma prática comum, eu tive um terapeuta que ele utiliza muito isso. Então, sempre que eu estava com um problema difícil de resolver, ou até às vezes difícil de enxergar que aquilo era um problema, ele me guiava a encarar isso de frente, através de uma meditação. E resolver as coisas na minha cabeça antes de ir lá e resolver as coisas na prática. Por exemplo, eu preciso perdoar alguém. Eu perdoo essa pessoa meditando. E quando eu chegar para falar para a pessoa, eu já me livro de dezenas de julgamentos ali, dezenas de uma carga emocional, às vezes, né? Muito grande. E às vezes, muitas vezes, a gente fica com medo de buscar ajuda, enfrentar esses problemas, né? Resolver essas questões do cérebro, falar com as pessoas que fazem parte do problema. A gente é jovem, às vezes a gente quer se esconder e fingir que não existe o problema. Então, se todos os jovens aplicarem esse método, com certeza eles vão viver de uma forma mais leve. E assim encontrando a paz, né? Então, são dois métodos de meditar e buscar a paz, resolver conflitos, né? Ter foco, né? Outras maneiras aí de meditação citadas nesses estudos são as meditações ativas, onde, além de você manter o foco na sua mente, no que
está ao seu redor no presente momento, você também pratica uma atividade física, né? E é comprovado aí por diversos estudos que a atividade física, além de fazer bem para sua cabeça, também libera hormônios que são benéficos para o nosso corpo e a nossa mente. Então, além dos benefícios para a saúde mental, eu separei aqui 5 hormônios que são liberados no nosso corpo, são produzidos pelo nosso corpo, quando a gente está praticando uma meditação ativa, uma atividade física, né? Primeiro, a endorfina. A endorfina é o hormônio que promove uma sensação de recompensa e bem-estar. A endorfina ela inibe o estresse e a irritação, é considerado um analgésico natural do organismo, porque ele alivia até dores e ansiedade. O segundo é a serotonina. Popularmente é conhecido como o hormônio da felicidade. A serotonina também é um dos hormônios liberados na atividade física e está relacionada à estabilidade emocional e atua em diversas funções no organismo. A serotonina ela também é liberada quando a gente come um chocolate, come algo que a gente gosta, só que isso é produzido de uma forma ruim, né? Você acaba ficando viciado. Quando você tem esse estímulo de uma maneira boa, praticando um exercício, o seu corpo ele vai liberar a quantidade certa de serotonina que você precisa para a sua cabeça ficar bem, né? Então, é o hormônio que vai te deixar feliz, né? Caminhar te faz feliz, né? Terceiro, adrenalina. Adrenalina é o hormônio que te dá a resposta mais rápida em situações de estresse. Então, quando o seu corpo produz adrenalina, você não consegue, você é incapaz de pensar em problema, você está super ativo ali, né? O quarto é a somatotrofina, que é, na verdade, o hormônio do crescimento, GH, né? Quando a gente pratica atividade física, a gente cresce, né? E também funciona para regular aí os sentimentos, né? E é o hormônio responsável pela multiplicação de células e do crescimento do corpo físico. O quinto é o cortisol. Cortisol ele é conhecido como hormônio do estresse, mas ele tem a função de proteger a nossa saúde. Durante a prática da atividade física, o tipo de cortisol também que é liberado no corpo, ele é diferente do cortisol que é produzido quando a gente está estressado, né? Ele é liberado da forma correta e aumenta os substratos do metabolismo e tem efeitos benéficos à saúde. Então, para vocês verem aqui que faz muito sentido praticar exercícios de meditação ativa. O melhor, agora eu vou dar exemplos de exercícios que a gente pode fazer e é algo muito fácil. O exemplo mais fácil são caminhadas, né? Durante a caminhada, o seu corpo vai fabricar todos esses hormônios que te ajudam no tratamento de doenças e, e pode também, na caminhada, praticar esses exercícios de foco que vão fazer bem para sua mente. Um exercício que eu costumo fazer durante as minhas caminhadas é marcar o tempo. Então, eu estou lá andando, que seja na esteira. Eu passo 2 minutos andando e um correndo. Essa forma de meditação parece simples, mas me ajuda a fazer passar o tempo. Porque às vezes, quando a gente não tem um método, caminhar por 30 minutos, que é o que eu preciso diariamente, parece muito tempo e parece ser muito chato. E quando você passa a ter um método onde você vai focar ali no tempo, isso exercita a sua mente e também o seu corpo. Ou, por exemplo, se você não for fazer numa esteira, você pode simplesmente parar para apreciar de fato o seu caminho, apreciar de fato o que está acontecendo à sua volta. Isso é uma forma de fazer uma meditação ativa. Outra forma simples, citada no estudo, né? Além das caminhadas, são os alongamentos. Então, enquanto você se alonga para fazer um alongamento, você também libera esses hormônios, tá? Aí, eu vou citar o terceiro tipo de meditação ativa, que no caso, na minha opinião, é o mais completo, assim, porque já existe até uma base de estudo maior sobre meditação e exercício, que é o yoga. No caso, aqui em casa quem faz é a minha esposa, né? Durante a prática
do yoga, você tem que praticar vários exercícios de respiração, vários exercícios de foco, de meditação mesmo, né? Então, isso traz paz e harmonia para a mente de quem está praticando, libera hormônios aí para o nosso corpo. Então, basicamente, é isso, gente. Que eu desejo aí para o meu futuro, para o futuro da juventude como um todo? É que as pessoas, que os jovens, busquem métodos de pacificação, né? Pacificação mental, saúde mental, porque assim a gente vai ter uma vida mais saudável, tanto fisicamente, né, quanto psicologicamente. E é isso. Muito obrigado. Vitor, muito Você pode fazer obrigada. alguma pergunta. Muito obrigada pela sua participação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Vitor? A palavra está aberta, pode mandar no chat, pode abrir o microfone e falar também. Oi, Vitor. Márcio aqui. Tudo bem? Eu Bem, quero fazer uma pergunta para você sobre como que você, eu acho que uma característica é, importante sua é que você é pai, muito jovem, né? sim. E como é que você faz para servir de exemplo para o seu filho e ensinar ele as práticas de saúde mental? Basicamente, a resposta está na pergunta, né? Eu preciso ensinar ele pelo exemplo, né? Então, se ele tem um pai pacifista, a chance dele aprender a ser pacifista é muito maior, né? Então, eu tento sempre me controlar, porque sabendo que, dando exemplo, meu filho vai ser pacifista que nem eu, né? Muito difícil ele querer ser totalmente avesso ao pai, sei lá, né? Então, mantendo a calma em várias situações do dia a dia com ele, sendo pacífico, conversando, isso vai ensinar ele no futuro que isso é um jeito mais leve de viver, um jeito fácil de viver. Então, busco dar esse exemplo, né? Para ele. Espero que ele aprenda também e tenha uma vida mais pacífica do que a minha no futuro. Tenha uma vida muito mais fácil e mais saudável, né? Obrigado, Márcio. Obrigada pela sua participação. Márcio, mais alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Quer dar algum depoimento? Então, muito obrigada, Vitor. Muito legal esse tema que você trouxe, falar, né, sobre coisas simples, né? Às vezes a gente não para pensar que olhar para o nosso pé, nossa mão, respirar é algo que vai ajudar tanto na condução da nossa vida. Então, muito obrigada por você ter trazido esse tema. E Legal, né? que Que o princípio é aterrissar, né? Que a gente viaja muito, né? A gente às vezes fica paralisado até no problema. A gente vai para o problema e fica lá. Então, o mindfulness, que é a base do que eu falei hoje, te ensina a perceber que você está no problema e você precisa voltar, né? Então, eu acho muito legal e que faça sentido para todo mundo aí. Muito obrigada pela sua participação no segundo ciclo de difusão da cultura da paz, juventude e arte.